de que nós não podemos fazer com que as nossas proposituras, as nossas formações, os nossos convencimentos pessoais possam preponderar sobre o interesse da criança. As nossas teses, os nossos preconceitos, ontem trabalhado pela doutora Antonieta, devem ficar conosco, porém não devem sobressair. Nós temos que afastar os preconceitos para poder enxergar mais adiante. Desde 2006, na Vara da Infância, já fazíamos adoção homoafetiva. E nunca ninguém se discutiu. Nunca houve nenhum embaraço, nenhum embate, seja pelo Ministério Público, pelo juiz ou pelos setores técnicos. Nós já conhecemos a família homoafetiva há muito tempo. Em 71, o professor Vilela, no seu artigo maravilhoso, A Desbiologização da Família, já demonstrava que o sangue não é norte para indicar o que seja a família. É o amor, é o cuidado, é ser cuidadoso, é que pode ser o diferencial de cuidar. E aí o professor Bob disse, quem cuida ama, quem ama cuida. Pronto. Eu não entendia nada de adoção, gente. Ele nos enganou durante toda a sua palestra, para resumir o brilhantismo do que vem a ser isso. E quando a provocação é colocada, numa entrega em adoção, se o cadastro pode ser preferido ou não, se nós temos que examinar o caso concreto ou não, se o cadastro tem que ser respeitado ou pode ser mitigado, tudo isso só pode ser dito com uma única palavra. Quem é o foco deste objetivo, desse processo? É a criança. Nós não perguntamos para ela. Nós não trabalhamos a criança quando é desligada dos abrigos. Nós não trabalhamos a mãe social que cuidou dela durante muito tempo e agora tem que se desvincular. Ninguém trabalha essa mãe social. E nós exigimos dela os cuidados, os deveres, tratar aquela criança como se filho fosse. Nós exigimos das instituições de acolhimento a responsabilidade, o cumprimento dos prazos, a prestação de um PAI, que é o Plano de Atendimento Individual, metodicamente apresentado a cada 6 meses, que eles invistam naquela família, como eu falava com a doutora Marilac, olha, nós dependemos de voluntários, vem hoje, não vem amanhã, e aí, o que faremos? Então, quando se provoca no artigo 66, trabalhar na orientação dessas pessoas que vão receber as crianças, conversar com as pessoas que estão fazendo a entrega da criança, essa orientação, ela tem seu pano de fundo, gente, trabalhar o desligamento da criança daquela família, para que ela possa migrar para a família adotiva, para a família que acolhe, que ama, que vai destinar cuidados. Preparar esse casal para receber essa criança. Por isso que o cadastro é importante. Por isso que a preparação é importante. Nós estamos vivendo o ideal? Não. Nós estamos vivendo o real. O possível é o que temos. E dentro desse possível temos que extrair o melhor. E essa extração me faz uma passagem, me permita, desconta do meu tempo, professor. Eu, quando fui fazer uma viagem com a minha namorada e minha esposa, porque a gente tem que sempre namorar, para não cansar, sempre namora, é uma conquista diária. E ela é uma pessoa atípica das mulheres. Ela é uma pessoa muito curiosa, né? A única mulher que eu já vi curiosa é ela, nunca vi nenhuma outra. E nós estávamos lá na adega, ela querendo avançar no parreiral para pegar um cacho de uva, e eu dizendo para ela, não pode, não pode, não pode, não pode. Ela, não, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, eu vou pegar escondido. Eu falei, não pega. Aí entramos lá, depois fizemos uma degustação, saímos, e ela pediu para a responsável se podia pegar um cacho. Aí, deixou, ela foi como pinto no lixo, adentrou aquele parreiral, foi lá, veio aquele cacho enorme, uva, aquele caixão bonito, e falou assim, aqui é o cacho de uva. Aí tirou aquela uva, colocou na boca. Que porcaria, isso é muito ruim.
fazendo essa metáfora, o que é essa criança? O que é a criança? Esse cacho de uva. Veja que nós precisávamos tirar dessa uva o substrato dela, o néctar, o vinho. Por isso que a criança, ela precisa ser reconhecida como sujeito de direitos. Porque todas as vezes em que a criança não for assim reconhecida, ela vai ser violada, ela vai ser abandonada, ela vai ser despida da sua dignidade. Aí nós precisamos trabalhar. E aí entra a preparação da criança para migrar para aquela família. O respeito a esse ser sujeito de direitos. É preciso nós reconhecermos que a família que acolhe, muitas das vezes, fora do cadastro, não são pessoas de má fé. O que nós temos que observar, que nós devemos ter em mente, é que aquela família precisa ser acompanhada desde o momento que a entrega aconteceu. Um acompanhamento específico, um acompanhamento direcionado, para que os técnicos possam depurar em que situação aquela entrega aconteceu. Porque se nós apertarmos dentro do aspecto legal, a doutora Tânia já fez as abordagens, o nosso tribunal também já vem na mesma toada, o cadastro fica preterido e perder a oportunidade de conhecer uma outra família. Então, é importante, sim, nós trabalharmos essa tese, é importante nós observarmos essas orientações que se passa a essa mãe que entrega, e a Vara da Infância aqui do Distrito Federal tem feito isso de forma sistemática. Ela é acompanhada pelos técnicos, depois é ouvida pela Defensoria Pública. E nós já estamos fazendo a proposição, nós estamos tentando demover a ideia de que é preciso buscarmos ações judiciais para que essa criança possa conhecer um cadastro e, posteriormente, uma família. O que nós temos que identificar, o que nós temos que verificar, é até que ponto esta linha maior do amor, do carinho, pode ganhar contornos da lei. Será que a lei é tão importante, é tão forte, que vai impedir, que vai mitigar o direito dessa criança ter uma família? Veja que o Poder Constituinte colocou no artigo 226 o direito à família, ponto. É o bedel que apareceu depois, diz família extensa, parará, parará, papapá. E prioridade à família natural. Bom, pela minha incipiência, eu acho que a prioridade que eu tenho que observar e enxergar é a criança. Porque eu postergar para além da oportunidade dessa criança conhecer uma família é condená-la de forma perene a permanecer na instituição de acolhimento. Nós tínhamos depoimento da Zaira aqui. Ela foi muito lúcida. Ela relatou situações de que instituições tinham ganhos para ela, mas ela foi muito feliz ao falar: eu não conheci uma família, eu não tive o amor, eu não tive o carinho. Ora, nós, operadores do direito, não vamos às instituições pedir desculpa para essas crianças que permaneceram mais tempo lá. Nós não vamos lá, não. Esse trabalho sujo fica por conta do abrigo. Não, foi o juiz, foi a promotora, foi o defensor, foi o advogado que ficou enrolando a vida de vocês aí, vocês permaneceram no abrigo. A verdade não é essa. A verdade é que nós estamos trabalhando situações em pontos antagônicos, quando nós deveríamos fazer exatamente o que foi colocado, fazer com que esse ladrão que foi quebrado se una. Os atores devem se unir, devem ter o pensamento direcionado. É preciso que nós trabalhemos essa ideia, é preciso que nós orientemos as pessoas que vão buscar adoção. É preciso que nós orientemos as famílias que estão entregando em adoção, porque o ato de entregar também é um ato de amor, é um ato de cuidado. Ninguém pode ser compelido ao exercício da maternagem. A maternidade pode ser até condenável se ela for
interceptada no seu comando inicial, o aborto. Mas impor à mãe que exerça a maternagem, exerça o amor, eu acho complicado. Por isso ela está fazendo um ato de amor, o ato que ela pode fazer conscientemente, entregando para alguém que possa efetivamente exercer aquilo que ela não tem condições de fazer. E essa orientação é que efetivamente nós precisamos trabalhar com essas pessoas. Se eu externei além do normal, desculpe. É empolgação. Muito obrigado. Eu peço, então, a ajuda aí da coordenação do evento, que se pudesse me identificar as duas primeiras perguntas dos nossos participantes do evento, por favor, para me trazer até aqui. Eu, então, em seguida, passo a palavra à doutora Luísa de Marcilac Xavier dos Passos Pantoja, que é promotora de Justiça e Defesa da Infância e da Juventude aqui do Distrito Federal. Bom dia a todas e todos. Para mim é uma imensa honra participar dessa mesa. Professor Naves, professor Malheiros, professora Tânia, que, na verdade, ela não sabe disso, mas foi minha primeira professora de Direito da Infância e da Juventude, porque a gente não tinha, na minha época de estudante, Direito da Infância e da Juventude, na minha formação. E eu fui estudar Direito da Infância e da Juventude, fazendo estágio na Defensoria Pública da Infância e da Juventude aqui no Distrito Federal, com aquele livro azul, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, com a coordenação da professora Tânia, e foi minha porta de entrada para o Direito da Infância, e penso que uma excelente porta de entrada, e eu não poderia perder a oportunidade de agradecê-la por isso, nesse momento. E eu acho que, assim como eu, muitos compartilham dessa mesma experiência, porque a gente tem eu acho que a gente tem uma baixa produção teórica sobre o direito da infância e da juventude. Embora haja muita reflexão, embora haja um comprometimento reflexivo de quem está na prática, talvez a situação que a gente conhece de perto, né, doutor Sérgio, é que a nossa prática é tão intensa que nos impede de produzir, né? Então, a gente fica com uma reflexão muito focada na nossa prática e refletida nas nossas peças processuais e, muitas vezes, com muito pouco produção teórica, uma baixa produção teórica. E, se a gente for comparar o direito da infância estritamente com o direito de família, por exemplo, a gente tem uma produção teórica bem menor, né, do que a do direito de família. O que não reflete a importância, na verdade, porque o direito da infância e da juventude deve ser uma das áreas do direito mais importantes, porque a gente está falando de um sujeito de direitos que, no nosso ordenamento jurídico, se a gente for pensar na nossa lógica jurídica, é um sujeito de direitos que conta com uma prioridade absoluta. Então, a gente deve priorizar também, né, a reflexão a respeito desse sujeito de direitos. E eu acho que as nossas polêmicas jurídicas, elas estão muito mais voltadas a como resolver na prática, né, o interesse superior da criança e do adolescente nos casos concretos. Porque acho que não há polêmica quanto ao interesse superior da criança, não há polêmica quanto à posição privilegiada que esse interesse da criança deve ter nas considerações jurídicas processuais, em todas as suas fases, em todas as suas nuances. Então, eu penso que quando uma das polêmicas que eu vejo que estão sempre sendo postas é a polêmica entre como sopesar o interesse da criança, né, o interesse da criança com o interesse da mãe ou o interesse da família. E aí eu penso que o sistema de justiça é justamente, o sistema de justiça de proteção à criança e adolescente, ele precisa fazer essa mediação, né?
E pesando, e aí eu não consigo enxergar de outra forma, como se eu tiver numa balança o interesse da criança e o interesse da família ou da mãe, eu não consigo enxergar de outra forma que não o interesse da criança pesando mais. Né? E como é que a gente consegue, agora como é que nós, adultos, né, como é que a gente consegue ter um sistema que consiga olhar para esse interesse da criança? Eu acho que essa é a grande dúvida. Né? Como descobrir qual, de fato, é o interesse da criança? E aí, eu quis focar nessa polêmica, né, entre interesse da criança e interesse da família, porque a partir dessa polêmica, a gente vai ter uma série de questionamentos, né, que por exemplo, o doutor Sérgio, inclusive, mencionou, né, que tem a ver com a entrega da criança para adoção. Né? Como é que essa entrega deve ser feita? O sigilo da entrega, ele é possível? Né? É possível garantir o interesse da criança, aceitando que a criança possa ser entregue sigilosamente, quer dizer, sem que a família que está entregando, sem que a mãe que está entregando seja revelada? O interesse da criança vai estar garantido dessa forma? Né? Então, eu acho que tem uma série de questões que a gente... A desconsideração do cadastro para adoção, né? Quando a gente desconsidera o cadastro para adoção, quando é que essa desconsideração está no interesse da criança? Quando é que ela é contrária ao interesse da criança? Então, eu acho que a gente está no momento em que, no Brasil, estamos construindo ferramentas para instrumentalizar a busca por esse interesse da criança. Então, quando a gente constrói o cadastro, quando a gente constrói a necessidade de habilitação para adoção, de preparação jurídica, psicológica para esses habilitados, quando a gente limita as possibilidades de adoção direta, né, a adoção por familiares, por pessoas com quem essa criança já tem afetividade, que já detém a guarda. No caso da adoção unilateral, a gente busca instrumentos para garantir o interesse da criança. Mas a gente sabe que, no caso concreto, muitas vezes isso não bate. Né? Muitas vezes isso não bate. E daí surgem as polêmicas. Então, na verdade, não são polêmicas, de fato, jurídicas. Eu penso que são polêmicas no sentido de como aplicar a lei, como adequar a lei ao cotidiano prático dessas situações. Como é que a gente descobre esse interesse da criança? Né? Qual é a lente que serve para que eu olhe esse interesse da criança? De onde eu vou olhar? De onde eu vou partir? E aí, sem dúvida nenhuma, que a gente precisa trabalhar numa ótica de interdisciplinariedade. E aí não há como a gente focar, né, apenas numa interpretação estritamente jurídica, porque os fatos eles compõem outros olhares. E a gente precisa trabalhar com esses outros olhares, a gente precisa trabalhar com a interdisciplinariedade, a gente precisa ter um olhar global sobre essa criança, né, sobre esse adolescente. E eu penso que, a partir daí, as polêmicas, muitas vezes, elas se diluem muito. Né? Eu acho que a gente tem polêmicas muito graves, muito polêmicas, em tese. Quando a gente vai para o direito concreto, quando a gente vai para a situação de fato, muitas vezes essas polêmicas se diluem. Né? Então, e aí a pergunta, e a grande polêmica se as questões jurídicas, polêmicas, se diluem na situação de fato, significa que eu estou na situação concreta, diante da situação concreta, eu estou diminuindo o valor da lei? Na situação concreta, eu estou diminuindo o valor de uma interpretação jurídica mais estrita? Na situação concreta, eu mitigo a lei? Eu acho que